velório, que teve um tema que nós estávamos discutindo, acho que foi uns 15 dias atrás, mais ou menos. A gente estava discutindo sobre aquela questão do velório, o respeito que as pessoas não têm no velório, né? E a pergunta que ela fez, eu até postei lá no grupo, ela colocou assim, se haveria necessidade de se ter velório. Eu até respondi para ela assim, ó, vou colocar esse tema em discussão no grupo, depois eu te respondo. Felizmente não houve tempo de responder para ela nesse ponto, né? Vamos fazer uma oração para ela. Eu gostaria até de pedir os... Vocês não sabem da maior. Ela tinha doado o corpo para a universidade, né? E depois ela foi lá e desistiu. Desistiu? Ela desistiu. Depois que ela tomou consciência de alguns detalhes, aí ela desistiu da doação. Então, é por isso que ela perguntou se era a necessidade de velório. Sim. Dado a isso, né? A doação do... Deve ser. É. Então, eu queria pedir o Vicente fazer oração em homenagem à nossa amiga. Vamos lá. Jesus, quantas vezes te chamamos, quantas vezes suplicamos a tua presença nos momentos de medo, de angústias, nos momentos em que nos sentimos perdidos. Quantas vezes esquecemos de vós nos momentos de excessiva alegria terrena, quando não nos faltam nada, quando estamos cheios de saúde. E por tantas vezes que a vida humana, a condição humana, nos dá tudo aquilo que nós entendemos como sendo de bom para nós, nós alegamos que Deus é muito bom, que Deus não esquece de nós. Mas são nos momentos como o de hoje, onde a nossa irmã retorna ao mundo espiritual, é que nós passamos a refletir melhor, conforme já havíamos dito, nós passamos a velar a nossa intimidade para ver se realmente estamos no caminho correto, se não somos mais um que a multidão empurra, ou se sabemos que somos um na multidão, sabendo para onde ir. Por tudo isso, Jesus, nós suplicamos aqui a favor da nossa querida Virgínia, que ela possa receber dos teus amigos espirituais, dos teus trabalhadores do bem, tudo de que necessita para a sua nova realidade. E para nós que ainda permanecemos no trabalho do dia a dia, Senhor, não nos falte a força da esperança para continuar e estarmos preparados para que no momento em que a nossa ficha for retirada, e que nós fomos chamados à prestação de conta consciencial, estejamos devidamente preparados e com a nossa bagagem em dia. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e amado nome, seja feita a tua vontade aqui na terra como em todos os círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, perdoa as nossas faltas e ensina-nos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tantas faltas, mas viva no Senhor de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Obrigado, Vicente. Então vamos lá, dar continuidade então ao estudo. E assim que a gente finalizar, depois se a gente tentar colocar em discussão esse tema que ela perguntou, né? Aí a gente tentar introduzir, caso haja essa oportunidade. Então vamos lá. Vamos ver se hoje a gente consegue terminar, né? Nós não estamos querendo acabar com o desencarne, né? Estamos no desencarne ainda. Então vamos lá, companheiro liberto, né? A gente estava falando no último estudo, né, sobre as 3 regiões orgânicas, né? O Vicente estava bem explicando, né, as regiões principais aí, né, das manifestações fisiológicas, né, que seria
o ventre, né, que era o centro vegetativo, o emocional, né, sediado no tórax, e o centro mental, mais importante, né? E o André Luiz, ele estava muito curioso, né, querendo saber como funcionaria esse desligamento, né? Jerônimo, como sempre gentil, percebeu o propósito de pesquisa dele, mas falou que em momento oportuno posterior ele ia, né, poder estudar vagarosamente essa situação, né? Aí começou o processo, né, da porção leitosa, a gente já tinha, acho que, começado a falar sobre isso, né? Com espanto, ele tinha notado que certa substância leitosa extravasava iniciando do umbigo, né? Aí Dimas gemeu e logo vieram os familiares, né? A parte baixa do baixo ventre até as pernas esfriou. Então o pessoal veio, né, com as bolsas de água quente e tudo, e os familiares chegaram para auxiliar, né? Mas não foi continuado esse processo, né? Então os passes foram concentrados no tórax, relaxando os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo. Aí o coração, né, começou a funcionar já de forma desregulada. Saiu mais uma substância do epigástrio, que é uma parte superior da parede abdominal, corresponde em profundidade ao estômago e ao lobo esquerdo do fígado. Então, está na área central do corpo, né? E ele reparou que todos os músculos trabalhavam contra a partida da alma. Achei isso interessante porque, mesmo já sabendo, né, que ele estava doente acamado há um ano, ele estava em sofrimento físico, né, de dores mesmo, de estar acamado, de estar doente. E mesmo assim, como a gente tem dentro de nós, né, a lei de sobrevivência, né, a gente não quer partir de forma alguma, mesmo sabendo que tem a hora e que às vezes você já está num sofrimento físico tão profundo que, como dizem, né, vai descansar. Não, a gente sabe que não vai descansar, mas que aquelas dores ali, mesmo estando basicamente insuportáveis, o próprio corpo, o próprio organismo faz por onde ainda se reter lá, né? Pode falar, Vicente. Seria bom a gente dar uma paradinha aí, né? Para a gente falar um pouquinho aí sobre essa situação aí que você está lembrando, né? Quando o corpo reage. Por que o corpo está reagindo à saída do espírito? Quantos anos o Dimas... Olha que interessante. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre a intelectualização da matéria. Por que intelectualizar a matéria? Sem intelectualização da matéria não há progresso em todos os aspectos, desde o mineral até o arcanjo. Então, tem que haver a intelectualização da matéria. Como todas essas células que formam esses órgãos, que formam os tecidos, como eles trabalharam esses anos todos a favor do Dimas e elas estavam sob o comando mental dele, quando elas viram que elas estariam perdendo o comando mental, elas continuam trabalhando firme para ver se o seu governador volta para o corpo. É por isso que eu falo, a gente tem que ater muito a pequenos detalhes do que o André Luiz fala. E esse é um dos detalhes muito interessantes para a gente refletir. Então, continuando. Como o Vicente falou, né? O campo físico oferecia resistência, insistindo pela retenção do senhor espiritual, né? Como o Vicente acabou de dizer. Aí o pulso parou e foi chamado o médico, né? No caso, o Dimas já estava no colo da mãe, né? Sobre a influenciação direta da equipe espiritual. E Dimas não conseguia mais articular palavras e nem raciocinar. Ele tinha alcançado o coma em boas condições. Eu queria, Vicente, eu fiquei meio confusa nesse termo que foi utilizado, né, de coma, porque a gente sabe dos comas hospitalares, né? Tem um coma induzido, tem o que acomete a pessoa, porque cada caso, né, é um caso. Eles colocaram nesses termos, né? Alcançáramos o coma em boas condições. Seria o desligamento cerebral, porque falou acima, né, que ele não conseguia mais raciocinar. É porque o coma, no caso, o desligamento ele não é feito de uma vez. Lá na frente vocês vão ver que o Dimas
ele só foi os últimos laços que o ligavam. Já é no capítulo 15. Então os últimos laços que o ligavam foi desligado lá na hora do enterro, né? Precisamente na hora que o corpo deveria ser baixado à sua nova moradia. Então é por essas razões que ele é chamado de coma, porque até neste momento tudo pode acontecer. Inclusive, já existia o caso onde a espiritualidade já estava num processo de desligamento e eles recebem uma informação que era para reverter toda a situação. Por isso que não é feito de imediato. Vicente, seria então esses casos que os cadáveres ficam reviravoltos no túmulo, seria uma coisa desse tipo? Não, aí já é uma outra enfermidade que tem. A catalepsia, né? Chama catalepsia, que os órgãos funcionam bem lentamente, inclusive os aparelhos da medicina não conseguem detectar que o corpo está funcionando. Mas eles funcionam muito lentamente, mas o corpo não morreu. Aí já é uma questão, eu diria que é uma questão de prova para o espírito. Inclusive, algumas pessoas, não é muito não, mas algumas pessoas são enterradas assim, nessas condições. Por isso é que na cremação espera-se as 72 horas. Na minha cidade mesmo teve um caso de uma mulher que foi enterrada, ela tinha catalepsia, e ela foi enterrada nessas condições. E só o sobrinho dela que sabia. Às vezes ela ficava 3 dias dormindo, então o sobrinho dela sabia disso. Só que o sobrinho estava viajando, quando ele voltou, ele falou, não, titia tem um problema aí e tal, e ela tem uma doença que ela fica dormindo. Quando eles abriram o caixão, estava tudo arranhado, assim, ó, rasgado. Beleza. Então... Não precisa de ficar preocupado, não, que a catalepsia, ela não vai... Ela acontece num processo natural do dia a dia, ela pode acontecer, eu digo assim, a pessoa já nasce com essa prova, tá? Porque senão acha que você vai morrer, você pode ter catalepsia. Não, a catalepsia, ela manifesta durante a vida, mas ela manifesta mais de uma vez, né? Ô, Vicente, aproveitando seu comentário, com relação a Jesus, né, quando ele ressuscitou Lázaro, né, tem até um amigo meu que comenta que, assim, que estão querendo cientificar os milagres de Jesus, né, falando justamente da catalepsia, né? No caso de Lázaro, foi isso? Não. Porque no caso de Lázaro, retrata, inclusive todos que estavam próximos, retratam que quando eles abriram a tampa da sepultura, porque era uma roda que colocava, né? As sepulturas eram diferentes das nossas hoje. A deles era no barranco. E colocavam uma pedra, tipo pedra-mó, na frente. Então, no caso dele, não, porque já tinha 5 dias, que Jesus, inclusive, demorou a encontrar, eles mandaram alguém atrás dele. E quando ele voltou e que eles abriram a sepultura, ninguém suportava o cheiro, que o corpo dele havia entrado em decomposição. Nossa. E aí ele grita, ele manda Lázaro sair da sepultura. Então, no caso de Lázaro, não tinha catalepsia, não. Mas Lázaro não foram 3 dias, foram 5 dias ou foram 3? Não, foi 5 dias. Porque quando eles mandaram alguém atrás de... Hoje, naquela época não tinha avião, não. E era tudo a pé, porque cavalo era para gente que tinha muito recurso, né? Camelo nem se fala. Então, o camelo, inclusive hoje, é o preço de uma Mercedes. Então, não é uma coisa assim que a gente acha que era simples. A pessoa saía para procurar alguém, principalmente Jesus, que eles não sabiam onde ele estava. Ele podia estar em vários lugares. Então, pelo que a gente já estudou, eles só encontraram ele no 5º dia. E ele veio... Aliás, eles encontraram ele no 3º dia, e ele voltou, aí ele chega no 5º dia e ele faz com que Lázaro saia. No caso lá, não foi catalepsia, não. Então, se a ciência vier a falar isso, eu discordo dela plenamente,
porque essa não é a realidade. Ok. Então, eles já estavam, né, na última etapa, e Jerônimo concentrou o potencial dele na fossa romboidal e quebrou alguma coisa que o André Luiz não pôde perceber. Era uma chama brilhante violeta dourada que desligou da região craniana, absorvendo instantaneamente toda a porção leitosa já exteriorizada. O André Luiz cita até, inclusive, que ele teve dificuldade de olhar, né, de visualizar, né? A chama transformou-se na cabeça e foi o corpo, né, membro a membro, descendo, né, formando acima do Dimas cadáver o perispírito dele, parte por parte, né, tudo idêntico ao corpo de Dimas, o cadáver dele já no caso, né? Olha que Essa da outra interessante, vez... ô, Fernando. Olha que interessante. Ele precisou de matéria que já estava no corpo físico para dar condições materiais ao perispírito. O Ezequiel tem o costume de dizer, e o André Luiz também fala isso, que a parte mais sensível do nosso corpo são as células, são os nossos neurônios, que são extremamente sensíveis. E que essa é a parte mais grosseira do perispírito. Então, você vê que na hora que ele faz o desligamento, que ele diz aí, né, que ele quebra e que forma um outro corpo ao lado, órgão por órgão, e aí ele busca aquela porção leitosa anteriormente, né, que a gente chama de ectoplasma, mas na realidade é mais do que ectoplasma, tem muita energia animal aí, para dar formação ao corpo perispiritual dele. Ô, Vicente, nesse caso aí, a centelha divina é essa chama violeta, então? É o espírito? Essa chama aí é o perispírito. É o perispírito. Porque, na realidade, é o seguinte, os dois estão juntos. O espírito sempre vai precisar de um corpo para a sua manifestação. Entendeu? Então, por exemplo, o espírito está ligado ao perispírito, que isso, por sua vez, está ligado ao corpo físico, né? Então, é um processo. Você largou o corpo físico, você foca o corpo físico. Você, quando retorna, né, o corpo físico, você adquire um terceiro corpo. Você precisa da matéria. Inclusive, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que aqueles espíritos que estão em melhores condições, que os corpos deles são devidamente preparados para que eles possam trazer ao mundo espiritual, olha que interessante, auxiliar o nascimento de novas vidas no mundo espiritual. Está lá no livro. Então, assim, é porque a gente tem uma ideia. Agora, isso é o seguinte, ele fala de amor. Não é qualquer espírito, não. Espírito igual a nós, assim, que ainda estão, para mim, por exemplo, estou numa condição ainda muito inferiorizada, eu indo para o mundo espiritual, eu não vou conseguir lá materializar, grosseiramente falando, fazer uma reencarnação de um perispírito, por exemplo, lá em nosso lar. Eu não tenho condições. Qual é o terceiro corpo? Hein? Qual é esse terceiro corpo que eu não entendi? Nós temos o corpo astral. Nós temos, não. Você tem o corpo perispiritual, mas quando você sai dele, você ainda precisa de um corpo intermediário. Por quê? Porque mesmo no perispírito, você dorme. E quando você dorme, você tem que sair. E se você sair e não tiver um outro corpo, você se desliga do perispírito. É como se você tivesse a segunda morte. Então, você precisa de um corpo. Agora, olha que interessante. Quando você chega ao mundo espiritual, o seu perispírito, ele se torna mais denso. Então, ele tem... Tanto é que, em vários pontos, ele fala da materialização do perispírito. Aí você consegue a manifestação de... Ou seja, esse corpo ele já existe em você. Vocês já viram falar dos 7 corpos? Né? Nós temos 7 corpos. São 7 corpos para dimensões diferenciadas. Então, cada vez que nós reencarnamos ou desencarnamos, um desses corpos que nós precisamos, que estão ligados mais à parte material,
eles vão se manifestar. Tanto é que aqui na Terra a gente tem corpo físico, corpo perispiritual, corpo, a gente chama de corpo astral, nós temos teletérica, enfim, algumas coisas nesse sentido. Então, nós precisaremos, sim, de fazer o uso de um outro corpo, porque nas nossas condições, nós ainda precisamos de comer, dormir, tudo que nós fazíamos na Terra, nós vamos fazer no plano espiritual, com uma diferença. O alimento que nós vamos usar, por exemplo, numa cidade como o nosso lar, é um alimento menos materializado. Ele é menos denso como aquele que nós usamos aqui. O tipo de água que nós usamos, ela é mais fluídica do que a que nós usamos aqui. A gente continua necessitando de alimentos, senão seria uma violência contra nós. Então, a gente precisa. Só que nós vamos ter que readaptar. Agora, não tem comida de carne, não tem alimentação pesada. Se vocês pensarem que vão para um restaurante para comer uma feijoada lá, à base de focinho de porco, não vai não, porque isso aí não tem. Então é por isso que a maioria está por aqui mesmo. Ninguém quer aqui, todo mundo está acostumado aqui, comida pesada, né? Vicente, isso que você está falando aí retrata logo acima, porque a gente já tinha feito esse estudo e não conseguiu gravar. Eu lembro que eu comentei na outra vez que a gente fez, como você falou que precisa do alimento, precisa de tudo, para você ver que existe a necessidade do descanso, que ele aqui fala logo um pouquinho antes dessa parte que eu li, o assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso. Então, ou seja, o corpo que ele está utilizando ali, né, que é menos denso do que o nosso, mesmo assim ainda precisa do descanso. Então... Isso mesmo. Senão ele não recompõe energia, principalmente nesse processo da morte. Porque no desencarne, ele precisa, é uma nova dimensão, é uma nova condição. Então você tem que readaptar. Diz Emmanuel que todas as noites, quando nós saímos do corpo, nós estamos treinando, né, a volitação, para a gente não perder essa forma de volitar. Só que é um processo natural, ele não é um processo comandado, né? Ele acontece naturalmente. Depois que você desencarna, é diferente, você vai transportar de um lugar para outro, então você tem a consciência de fazer aquilo. Através do sono físico, nós fazemos esse processo, num processo natural da lei. Então vamos continuar. Né? Aí o novo corpo dele, né? O corpo perispiritual apareceu. Aí Dimas desencarnado, né? Ele estava um pouco acima do Dimas cadáver, né? E nesse momento a mãe dele, né? Abandonou aquele corpo físico, né? Que estava no colo dela e foi tomar conta do corpo perispiritual, né? E engraçado que fala, né, que ela recolheu ele e ali explica que eles não fazem, não plasmam a roupa que a pessoa se encontra naquele momento, né? A genitora estava com um tecido branco, que logo, respeitosamente, né, ela o cobriu. Então, para os encarnados, naquele momento ali que foi efetivamente a morte do Dimas, né? Morreu inteiramente. Mas para o plano espiritual ainda estava incompleta, porque, como o Vicente citou antes, o desligamento final só vai se dar no capítulo 15, quando ele está no cemitério lá, o pessoal terminando de abrir a cova, que vai fazer o desligamento desse último fio prateado que a gente vai ler no capítulo 15, né? E o médico explicando para os parentes, né? O Jerônimo convidava a retirada de nós, né? Dessa equipe, né? Porém, o recém-desencarnado, aquela que lhe fora desvelada mãezinha no mundo físico, pediram que ela, né, ficasse com ele, tomando conta dele, né, até que cortassem o fio, né, no momento oportuno, né, e falando que, por enquanto, Dimas ele ia repousar na contemplação do passado, que se lhe descortinava em visão panorâmica no campo interior. Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia depois que ele foi enterrado, né? A mãe agradeceu com muita emoção
e disse, né, disseram que convinha montar guarda, porque para os inimigos gratuitos não entrarem, como a gente já havia citado anteriormente, que a casa dele, o Dimas não instituiu o evangelho no lar, dos outros familiares não tinham esse hábito da proteção. Então, o Dimas possuía essa proteção, mas a casa ali, pela não realização desse culto no lar, dessa proteção íntima de cada um, a casa estava com as portas abertas. A Isabel levantou a mão? Desculpa, eu não vi. Pode falar, Isabel. Sim. Eu acho que a resposta para a pergunta do Williker não está aí. Porque eu fico pensando o seguinte, não está falando que até ele, que foi um grande trabalhador, que tinha uma compreensão maior, o processo de desligamento não ocorreu no momento que eles estavam lá preparando a cova, então precisa de ter um velório. E mesmo tendo velório, tem espíritos, imagino, né? Eu que, inclusive, assim, quem é mais materialista vai ter um tempo, vai ainda necessitar de um tempo ainda maior. Então, eu acho que aí está a resposta, ou não? Pelo que eu vi aí, Isabel, é o seguinte, que eu acho que a dúvida da Virgínia lá no caso é porque, na ocasião, a gente estava discutindo que as pessoas, durante o velório, ficam fazendo um tanto de coisa, né? Fala de tudo, menos o respeito à pessoa que está sendo velada. Inclusive, acho que na ocasião, o Vicente até comentou que teve um conhecido dele, que ele teve que chamar a atenção do pessoal e tal. Então, a questão do velório seria... A dúvida dela, acho que seria isso. Hã? Ainda não necessita como é que eu vou explicar? Isabel, eu estou entendendo o que você está falando. É porque está aqui, ó. Ela leu, mas a gente deixou passar. Ele diz assim, ó. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando a necessidade do morto, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. Ou seja, mesmo a espiritualidade já feito o desligamento, que não foi total, ele ainda não estava preparado. Quando o Paulo fala aí, né, da porção que envolve todo o corpo, que sai da cabeça, que envolve todo o corpo, ele sai de uma dimensão e ele entra em outra dimensão. Então, diz, por exemplo, por que nós não conseguimos sair da Terra e ir para dimensões muito superiores? Porque o nosso perispírito não está preparado para poder absorver os elementos daquela dimensão. Então, olha que interessante. No livro O Palácio Encantado da Mediunidade, eu já citei isso aqui, o Ranieri, ele conta um caso que quando ele precisava sair da Terra para ir para Marte, eles colocavam um capacete nele e, através dali, é que ele conseguia sair e chegar em Marte. Ou seja, ele tinha que receber alguma coisa no seu corpo perispirítico para ele poder envolver-se nas energias daquele ambiente. Por quê? A única forma de você manifestar em outra dimensão é trazendo os elementos para o seu corpo. Eu não sei se vocês estudaram sobre a vinda de Jesus para a Terra. Lá no livro, no Apocalipse, João fala assim, para que Jesus se materializasse na Terra, Satanás teve que ter sido preso por 1000 anos. E entendendo que Satanás não é demônio, não, viu, gente? Não. Ele cita isso lá no livro São Francisco de Assis, mas isso está no Apocalipse também. Então, ele fala que Satanás tinha que ter sido preso por 1000 anos para preparar, né? Preparando aqui para a vinda de Jesus. Agora, o que acontece? Jesus teve que, para ele materializar, como ele morava num orbe completamente anos-luz da Terra, ele teve que preparar durante muitos e muitos anos para ele poder adensar. É como se ele tivesse regredindo perispiritualmente para ele poder materializar-se na Terra.
Então, eles tiveram que pegar grande parte daqueles espíritos capelinos que estavam aqui, que eram muito presos. Aí isso já está lá no livro do São Francisco. E eles tiveram que prender essa turma numa cidade próximo do Equador, né, que era um ambiente, era uma estrela muito quente, e que tinha, o mapa da estrela tinha mais ou menos a suástica de Hitler. Isso aí já fala no livro São Francisco de Assis. Ô, Vicente, teve uma vez que você também falou que a gente, que era importante no velório, a gente está ali para doação de energia. Então, se a gente está ali para doação de energia, é um momento importante. Então, é necessário que haja esse tempo, não é? Sim, que haja... exatamente. Inclusive, é muito importante o velório. Hoje mesmo eu ainda fiz um comentário com a Estela, que pós-Covid, os velórios agora são de 2 horas, de 3 horas, que isso, inclusive, é muito ruim para o desencarnado, ou para o desencarnando. Por quê? Porque esse contato, essa necessidade de manter-se ainda próximo da energia familiar, mesmo às vezes acontecendo excessos, é importante. Ô, Vicente, é isso que você falou, eu ia te perguntar, porque depois que ocorre no capítulo 15, que a gente estudou, porque a gente vai dar logo a seguir, né? Fala que depois que eles fazem o desligamento, a esposa e os filhos estão lá em súplica, né? E momentaneamente o Dimas fica desequilibrado, né? Aí você está citando aqui mesmo isso ainda é importante? Porque inclusive depois, pós-desencarne, existem momentos em que o espírito ele vai ter ciência de grande parte do que aconteceu no momento do velório, e o mundo espiritual pode usar isso para a melhoria. Por exemplo, às vezes uma raiva que alguém tinha, ou às vezes algum problema que aconteceu, e naquele exato momento, aquele presente ali que se sentia, molestado, qualquer coisa, naquele momento, mentalmente, ele gera uma energia de perdão, por exemplo, de pedido de perdão. Isso terá repercussão futura para o espírito. Às vezes, os próprios filhos, nas reações que os filhos têm, né? Não diria na reação de desespero, mas coisas que, às vezes, um filho nunca falou para um pai e, às vezes, no momento ali do velório, ele fala. E que ele fala com tanto amor que aquilo será benéfico para o futuro na melhoria espiritual. Então, o velório é muito importante, desde que nós saibamos nos comportar nele. Ô, Vicente, mas por que os capelinos ficaram presos lá? É porque eles eram capelados. Tem nada a ver com o capítulo. Eles eram extremamente intelectualizados, mas o intelecto deles era para o crime. Então, a presença deles na Terra iria trazer muitos problemas para Jesus. Então, o que eles fizeram? Eles levaram essa turma para lá, eles ficaram presos lá durante 1000 anos, e aí, com a vinda o planeta ficou em melhores condições para receber, né, com a pleiade de espíritos que desceu com Jesus, para a formação dele, porque ele mesmo fala: não penseis que eu vim derrogar a lei, eu vim para cumpri-la. Ou seja, ele tinha que estar sujeito às leis físicas, às leis do planeta Terra. Então, ele tinha que ter corpo físico, ele tinha que ter, o perispírito dele tinha que ser denso. Tanto é que diz alguns estudiosos que em certos momentos da vida de Jesus, ele desaparecia de todo mundo. Por que ele desaparecia? Porque ele não suportava ficar por muitas e muitas horas no corpo físico. Então, ele saía do corpo físico. Inclusive, existe um relato que fala que eles estavam numa confusão danada lá em Jerusalém. De repente, Jesus sumiu. E os discípulos ficaram feitos doidos, porque eles não sabiam onde ele tinha parado. Então, eles perguntavam para um por um, e um tempo depois, Jesus aparece, as coisas já tinham acalmado, Jesus aparece. Então, ele tinha essa condição de desligar-se do corpo, desmaterializar seu corpo, sair dele, né? Ele desmaterializava, ele ficava completamente invisível, e depois ele rematerializava ele aos nossos olhos.
Ô, Vicente, isso aí teria alguma semelhança com a história do Tobias, do Tobit lá, que teve o anjo Rafael, que ele era gêneris, que ele não havia... Porque Jesus nasceu, né? No caso dele, ele não havia nascido, ele surgiu ali para efetuar, né, o contexto da história lá, e depois, como ele apareceu, ninguém sabia, e como ele foi embora também não. Imagina, ele se materializou por um bom tempo, né? Ele comia com eles. Sim, imagina a capacidade de um anjo no conhecimento da matéria. Quando você fala, por exemplo, a caminho da luz, quando você está falando da formação da Terra, que os engenheiros, né, vieram trabalhar para a formação do planeta Terra, então, assim, você imagina um desses anjos sidérios com todo o conhecimento da matéria para desmaterializar, porque tudo é energia. Ele tem um conhecimento profundo de como fazer e de como desfazer. Está lá no livro dos médiuns, nós podemos, inclusive, nos tornar invisíveis aos olhos físicos, aos olhos humanos. A questão é conhecer o procedimento. Então, assim, a grande maioria de nós não está preparado, nós estamos tão apegados ainda aos nossos conceitos humanos, facilidade para isso. Essa é a questão. É, verdade. Eu vou só encerrar aqui. Aí pediram, né, para montar guarda na porta, né, para que você vê também que as paixões aqui fala, né, citando bem que o Ezequiel falou conosco, né, sobre o problema das paixões, né, paixão com relação a tudo, né. Aqui fala, né, montar guarda para que os amigos apaixonados e os inimigos. Você vê que a similaridade entre um amigo e um apaixonado, né. Não é bom nem uma coisa nem outra, né. Não lhe perturbe o repouso forçado de algumas horas. Né? E a mãe revelou-se grata, né? E a equipe partiu para a Fundação de Fabiano, de onde regressaria no dia seguinte para estar vindo dar continuidade, que já foi feito o capítulo 14, né? Que seria o velório, né? A gente encerra aqui o capítulo 13. William, você quer iniciar o 15? Nós vamos encerrar? Eu acho que é bom encerrar e discutir mais alguma coisa, né? Deixar o 15 para começar no próximo domingo. O que vocês acham? Vocês que mandam. Se quiser tirar mais dúvida do capítulo. Aproveitando que a gente passou rápido sobre o potencial de energia na fossa romboidal, da outra vez nós ficamos um pouco em dúvida, Vicente. Você não estava presente nesse dia, né? O que seria essa coisa brilhante, essa chama violeta dourada que se desligou da região craniana? Nós ficamos com um pouco de dúvida, né? Um dos livros que eu li de André Luiz, eu não sei se foi André Luiz ou se foi o outro autor, ele fala sobre uma energia violeta que às vezes sai dos corpos dentro dos cemitérios à noite. Lá é aquela chama azul, mas eles falam que é pela decomposição do corpo, são gases que decompõem e dá essa cor azul, não? Isso é que o pessoal fala. Eles falam que é azul, aqui está falando que é violeta. Ah, tá. Agora eu entendi. Isso é a visão, isso é a visão. É porque, na realidade, nem todo mundo, gente, nem todo corpo que foi enterrado, o espírito está desligado dele, não. É isso. Olha só, ele perispiritualmente, ele com toda uma participação espiritual, com todo o processo que Dimas estava passando, né? Ele não foi desligado 100%. Agora, você imagina, por exemplo, uma pessoa que idolatra o próprio corpo no desencarne dele, que viveu a vida, né, em função só do corpo físico. Imagina o desencarne dessa pessoa. Ela pode ficar presa naquele corpo e não querer que aquele corpo se decomponha, e ela vai querer, de todo jeito, com revolta, e ela vai querer ficar ali. Ela fica presa ao corpo, por quê? Gente, o tesouro dela é aquele corpo. Então, quando ela desligar daquele corpo, a energia que dá vida, que é o combustível que nós temos para manter o nosso corpo físico em funcionamento, e no momento que você desencarna, essa energia ela tem que ser retirada também e
para recompor do perispírito conforme ele fala. Isso, inclusive, acontece num processo natural nos cemitérios. Ô Vicente, inclusive, nessa reunião, uma das reuniões mediúnicas, que foi até a Fernanda que deu passividade para uma pessoa que, acho que ela desencarnou. Um espírito. Um espírito, né, que desencarnou. Uma pessoa desencarnou e virou espírito, né? Pessoa é homem. Tá certo. Falando assim, sabe? Mas a pessoa somos nós, que estamos na matéria, né? Nós somos espírito, mas na condição de pessoa. Pode falar, desculpa. Não, mas aí desencarnou e estava sentindo assim, com muita dor, né? Eu acho que estava vendo o corpo dele rasgado de cima e embaixo, acho que da região ali da barriga até em cima. Eu acho que, e sentindo toda aquela sensação, né? Eu fico pensando no sofrimento desse espírito, no caso, né? E ele estava muito preocupado. Oi? Aí eu fico, assim, a gente tem que trazer as coisas, às vezes, para o campo que a gente está, para poder tentar compreender o desespero, né? Sim. Às vezes a gente comete um erro e, assim, a consciência, ela pesa tanto que você desejaria muito voltar no momento anterior para corrigir, né? Isso são as coisas assim que a gente vivencia aqui. Imagina um desencarne onde a pessoa não compreende nada do que está acontecendo. O desespero para voltar para o corpo é uma coisa, não dá nem para imaginar. E no caso dele, eu acho que ele desencarnou, que tinha ficado sozinho com o filho dele, acho que ele bebeu vinho, ou bebeu demais, deve ter desencarnado em função dessa parte de bebida, né? Ou aconteceu alguma coisa, não soube dizer. Muito preocupado com o filho e, ao mesmo tempo, sentindo muita dor, gosto ruim na boca, e vendo o corpo dele. Então, eu fico pensando assim, a sensação deve ser horrível. E para ter sentido isso, o que eu imaginei na época? Deve ter passado por uma autópsia, né? Para saber qual foi a morte dele. E ele sentindo tudo aquilo ali. Deve ser uma coisa horrível, né? Nossa. Você imagina o espírito que passa pela autópsia e que ele ainda está preso ao corpo físico. Nossa. Que eles vão cortar, né, para fazer toda a pesquisa. Você imagina, ele vai sentir dor, ele vai sentir tudo, porque ele pode, não estou falando que todos, 100% dos casos vão acontecer isso, mas eu imagino que a grande maioria que está presa ao corpo, que desencarnou nessa circunstância, ele pode sentir tudo o que acontece. Inclusive, às vezes, até algum desrespeito que possa acontecer junto ao seu corpo, e ele vai presenciar tudo. Pois é, falando nisso aí, é doação de órgãos. É por isso que o Chico Xavier, quando houve a lei, porque a lei não era lei de doação de órgãos, a lei era imposição sobre os órgãos. O Estado passava a ser proprietário dos seus órgãos, porque a partir do momento que constasse na sua identidade que você desencarnou e não manifestou, então o Estado era proprietário do seu corpo. E a lei não permite isso, entendeu? Então não permite. O que o Chico fez? Chico veio a público e disse: doação doação de órgão, né, é um ato espontâneo, é ato de amor. Imposição não. Por quê? Porque o seu órgão, ele é retirado do seu corpo, mas a sua energia está nele. Então, se for extraído o seu órgão sem a sua autorização, sem a tua permissão, o que vai acontecer? Você pode, inclusive, passar a ser, dependendo da circunstância, você pode ser um obsessor daquele espírito, daquela pessoa que vai receber aquele órgão, daquele corpo. É muito complicado isso, não é tão simples assim, não. Então, agora, quando há doação, você já autorizou mentalmente, inclusive as suas células têm essa informação de que você é um doador. Isso até perguntar também, né, Vicente, que no caso das células, né, ela passaria a ser governada por um outro espírito, né? Perfeitamente, é outra energia, é outro campo vibracional, completamente diferente. Então, a rejeição não é somente por causa de questões fisiológicas, a rejeição é também por uma questão energética. Mas então, como que seria isso? Porque, olha só, nós não estamos governando as nossas células? Estamos. Só que aí, parte delas está indo para
para um outro corpo, para um outro organismo. Só que você esqueceu que nós temos dois tipos de células. Nós temos células perispiríticas, que te acompanham a vida em suas encarnações sucessivas, e você tem as células físicas, que são transitórias. Mas essas físicas, elas morrem completamente? Não, elas não morrem. Elas são princípios espirituais que estão em evolução. Então, quando você enterra o corpo, elas vão transformar em outras vidas ali e vão dar continuidade a um processo de evolução. Então, Elas ainda, escuta só, elas estão num princípio animal, elas ainda não são completamente animal. Elas estão mas as células que eu governo não são todas as células do meu corpo, seria isso? Que você governa? Seria só do perispírito? Porque é essa que vai me acompanhar a vida. Escuta só. Não. Está entendendo a minha pergunta? É porque a sua célula física, o seu perispírito, na hora da formação fetal, tem todo um processo da lei para também dar formação às células físicas. E cada uma dessas células vai dar também corpo para as células em formação, as células físicas. Por que você nasce cego, nasce coxo, nasce surdo, nasce mudo? Por quê? Porque a sua célula perispirítica está lesada e ela, na hora de formar as células físicas, aquela célula também vai estar com algum problema. Por essas razões é que as enfermidades é a chamada lei do karma. Não tem como fugir. Então, no caso, quando tem doação de órgãos, como é que fica esse processo? Então, eu deixei de governar aquelas células, né? Mas elas ainda estão vivas. Elas têm energia. Elas têm energia. Inclusive a sua energia. Elas são de ordem física. Elas têm energia sua. Elas têm a minha energia, mas não sou eu que estou governando mais elas. Bom, você não está governando ela. Deixa eu te falar uma coisa. Foi até bom você falar isso. Olha bem, o desencarne ele não é feito 100%. Mesmo depois do corpo enterrado, nós ainda temos alguns pequenos pontos que ainda estão ligados ao corpo físico. Diz isso André Luiz. Ele não fala isso nesse capítulo, ele fala num outro. Por quê? O desligamento não é só desses pontos que ele cita aqui, ele fala dos mais importantes. Mas você tem outros que vão acontecer por um processo de lei natural. Você está lembrado que ele fala aí anteriormente que na hora que o corpo, que aquele órgão começa a morrer, que o próprio corpo está reagindo, se o próprio corpo está reagindo, quem está reagindo? São as células. E são as células físicas que estão intelectualizadas. Por quê? Porque as perispiríticas já estão sendo desligadas, elas estão sendo desacopladas das células físicas. É como se houvesse também uma morte para essas células. Mas a energia do espírito continua ainda naquelas células. Elas ainda estão... Espera aí. Se ela recebeu intelectualização, intelectualização é o quê? É energia. Ela tem energia condensada e ela absorveu simplesmente aquilo de que ela necessita. Então, pode acontecer de ela chegar, do órgão chegar num outro corpo e haver uma rejeição. Eu vou te falar com toda sinceridade, vai chegar um tempo em que a ciência vai criar um grupo de médiuns para dar passes em órgãos antes deles serem colocados em outros corpos. O dia que eles fizerem esse processo, você pode ter certeza que a rejeição vai ser muito menor do que acontece hoje. Agora, minha pergunta, Vicente, foi o seguinte: quem governa essas células físicas do que acabou de desencarnar? Quem governa é a própria célula. Ela é um princípio espiritual. Se ela é um princípio espiritual, ela também é um princípio monádico, é ela que se governa. Tanto ela que ela vai ser transformada em outros elementos quando ela volta à natureza. A ideia de que o corpo acabou, que morreu, que transformou em terra, gente, não é assim não. A grande parte, a gente fala de bactérias, a gente fala de vírus e tudo mais, há uma transformação. Essas células vão continuar esse processo, inclusive até por questão de lei de atração. Olha bem, a gente ainda tem muita dificuldade de entender certos procedimentos. Quando você come uma verdura, quando você come uma fruta, quando você está fazendo uso de algum alimento,
o que acontece? Você está ingerindo, por exemplo, princípios espirituais. Princípios espirituais que estão nas plantas, que estão nos minerais. Gente, nós somos um conjunto. Tudo que está no planeta está no nosso corpo. Em cada átomo. Ambos precisam de interação. É porque eu estou pensando no seguinte, por exemplo, uma cirurgia. Por que então as cirurgias, elas atingem o perispírito? Entendeu? Se ali, na verdade, de certa maneira, são só células físicas. Não, a cirurgia física não atinge o perispírito, não. Não é assim, não. Mas por que então, uma vez, por exemplo, cirurgia estética, você não pode fazer porque você está lesando, de certa maneira, seu perispírito. Como assim, se eles são só células físicas? Se elas são células individuais ali, não sou eu que estou governando? A gente precisa entender o seguinte, não é uma cirurgia estética que você vai afetar o perispírito, não. Não é isso, não. São os excessos, a gente acabou de falar aqui anteriormente, sobre a idolatria ao corpo. A partir do momento em que você vive apenas para a manutenção da roupagem física, você estará, assim, lesando o perispírito. Se você fizer algum procedimentos simples do dia a dia que vão acontecer, né? Você ficar um pouco mais bonita, não tem mal nenhum nisso. O problema são os excessos. Igual, por exemplo, aí eu já vou adentrar num ponto que é mais complexo. Por exemplo, as pessoas fazem uma cirurgia para aumentar o peito, para pôr peitão. Bom, é uma cirurgia com todos os riscos, tá certo? Pessoas que fazem cirurgias para tirar as gorduras que eles acumularam, né, durante um período de vida, aí faz cirurgia aqui, faz cirurgia lá nas nádegas e tudo mais. Bom, é uma cirurgia com todos os seus riscos. Se você conversar com um médico de mente aberta, ele vai virar para você e falar assim, olha, toda cirurgia, ela tem imensos riscos, todas. Agora, quando você imagina, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia para colocar, aumentar o peito, e você desencarna. Olha que situação. Não era uma coisa necessária. Aí a pessoa vira e fala assim, não, estava escrito no seu projeto encarnatório que você desencarnou porque isso estava no projeto. Não, estava não. Estava não. Você não é uma enfermidade. Então, esses excessos e que a gente vê, olha, sinceridade, às vezes eu paro para pensar, tem muita gente no plano espiritual, principalmente na atualidade, que faz um monte de cirurgias, né? De vez em quando a gente vê aí no programa, aí, como é que chama? Os dois médicos lá nos Estados Unidos que eles fazem cirurgia assim. Então aparece que as pessoas... É o Bolt. Hein? Isso mesmo. Aí faz aquele mundo de cirurgia. O que vai acontecer? Coitado dessas pessoas. Com toda sinceridade. Ô Vicente, você estava voltando um pouquinho atrás sobre a questão das células do corpo físico. Eu lembro que Ezequiel comentou, em uma das falas, nas conversas dele com os tutores, né? A primeira fala, ele falou que utilizava de hologramas para fazer o tratamento nos corpos físicos. E depois, uma semana depois, ele falou que o holograma já é coisa do passado lá no mundo espiritual, já é coisa atrasada. Que ele utiliza corpos. E que em breve a ciência aqui vai fazer a mesma coisa. Ou seja, ele faz a ligação desses corpos com o corpo físico e o que ele mexe nesse corpo altera no corpo físico. Não, o holograma é o que ele faz para fazer os tratamentos que eles fazem, tanto lá no andar dos animais, como cá embaixo, na sala. São as chamadas cirurgias espirituais. Então, eles usam os hologramas para fazer isso. O que ele falou do corpo, ele está falando que eles usam o corpo lá no plano espiritual como estudo. Então, eles têm um corpo que eles têm toda a vida, todo o movimento que o nosso corpo tem aqui.
e que ele movimenta através de energias de vida. Então, como que é esse processo lá, eu não sei não, mas... Hein? Deve ser um corpo plasmado. Ele falou, é um corpo que eles usam para estudos, inclusive muitas pessoas que foram médicos na Terra e tal, eles passam, o próprio André Luiz, ele cita acho que um departamento reencarnatório lá, que ele vai no Ministério, e que ele vê um corpo formado e que ele fica impressionado com aquele corpo. Ele tinha tudo que tem no corpo físico, mas assim, numa visão ampla. No caso das cirurgias que são feitas hoje, o que eles fazem? Eles jogam o perispírito, né, perispiritualmente, eles jogam isso para o holograma, tratam no perispírito, e como o corpo físico ele funciona como mata-borrão, ele suga, né? Então, aquilo que se consertou no perispírito vai ser consertado no corpo físico. Esse é o detalhe. Porque quando ele falou isso, ele comentou também que seria possível ter um corpo físico sem um espírito. Porque ele cita esse corpo lá no plano espiritual. Não seria aqui para a Terra, não. Pelo menos por enquanto aqui na Terra, não tem como manter um corpo físico nessas condições. Nós ainda não temos o elemento suficiente para mantê-lo aqui, inclusive para estudo, né? Mas no plano espiritual eles têm. Entendi. Não, legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Eu estava assistindo com a Estela aqui ontem, lá na casa Frei, né? Frei Luiz, como é que chama? Frei Luiz, né? Lá no Rio, né? Frei não sei o quê. E tem um médico lá que é o Frutuoso, e ele é um cara muito bom, muito bom. E lá realmente tem muitos médicos que trabalham nessa comunidade lá. Então, ele faz um comentário, olha que interessante, e que há muito tempo atrás o Ezequiel falou isso, né? Ele falando que Jesus já tinha um conhecimento científico que sequer a ciência ainda tem hoje. Jesus, quando porque as pessoas acham que era um milagre, todo mundo via que era um milagre. Mas quando Jesus via que havia um defeito, por exemplo, no globo ocular da pessoa, ele tinha que ter uma célula boa ali, essa célula era retirada naquele momento, ou ela era energizada, e ali, com aquela célula, ele conseguia reproduzir todo o processo. Então, o processo não era um milagre, era um processo das células em reprodução mais rápida e que reorganizava aquele órgão. Então, o Frutuoso falando sobre isso, né? Ele falando que ele ainda vai poder assistir a ciência fazendo isso através das células, né? Por quê? Porque a ciência é o seguinte, a ciência tem muito pouco conhecimento sobre nós, ou quase nenhum. Eu não sei se vocês estão lembrados quando eu comentei aqui que o André Luiz, ele fala, né? Eu não sei se é o Jerônimo ou qual deles é que fala, que no futuro a maioria dos tratamentos não serão mais de ordem física. Inclusive, vão haver cirurgias para o corpo perispirítico aqui na Terra. Por quê? Porque grande parte das lesões que trazem as consequências para o corpo físico, elas estão no perispírito, porque as informações, todas elas estão armazenadas no perispírito. É por isso que quando nós desencarnamos, nós temos que levar os nossos neurônios, que são células gravadoras. Sim. O Ezequiel mesmo falou isso aí que você falou, Vicente, que Jesus, para tratar as pessoas, as curas que ele fazia, ele tirava a célula, levava o ponto espiritual, ajeitava tudo e devolvia. Só que é um processo que a gente não entende, né? Muito rápido. Você imagina, ele tinha um campo de trabalho imenso. Imagina o laboratório que Jesus usava. Conhecedor de todas as propriedades da terra. Tinha uma equipe de trabalhadores com ele. Eu imagino que no momento em que Jesus procedia, ele era agente da cura, eu imagino que é claro que a gente ainda não tem esse conhecimento mais pleno. Eu imagino que não era só esse processo, que ele ainda dava um pouco de energia de vida dele, vamos assim dizer, do corpo que ele estava usando,
para que aquela célula ampliasse muito rapidamente. Porque isso não é um processo natural. As células desenvolvem, mas não é assim, né? E esse procedimento precisa de quê? Energia de vida. Ô, Vicente, é só, assim, uma questão que veio na minha mente aqui. Porque, por exemplo, a gente sempre está falando que o perispírito ele é lesado, né, pelos hábitos e também pela questão moral. Se a ciência evoluir de tal forma que ela venha alterar as células, venha alterar o perispírito, aonde vai entrar a questão moral aí, no tratamento do ser como um todo? Ele vai ficar meio em segundo plano? Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O que acontece? No mundo de regeneração, a pressão externa é menor, porque nós teremos menos crimes. Mas nós ainda guardamos de reencarnações sucessivas algumas lesões que ficaram no perispírito. Você lembra lá no Evangelho que fala que para você atingir, né, o reino dos céus, você precisa de quitar com a sua consciência ceitil por ceitil? Sim. E o reino dos céus até então era um lugar. Hoje nós entendemos que o reino dos céus somos nós mesmos e a nossa consciência, o nosso universo. Então, até lá, meu filho, você pode ter certeza de que, é claro que isso não é um processo eu acredito que seja para mais de 100 anos para frente. Mesmo com toda a tecnologia que nós temos aí. Até porque 100 anos não é nada. Deve se utilizar muito, vai ser médios, né, Vicente? Porque hoje em dia nós estamos utilizando muito medicamento, né? O próprio Ezequiel fala que acho que a maior dor é a dor da alma, digamos assim, né? Eu imagino que não vai demorar muito. Por exemplo, já houve hospitais onde eram usados médiums, né? E comprovadamente os doentes recuperavam mais rápido. Por quê? Porque até como prova científica e tudo mais, então, eles já fizeram esses tipos de trabalhos e comprovadamente funcionam. E essa questão que você comentou sobre Jesus, né? Eu fico pensando assim, a gente já viu médiums fantásticos aqui na Terra. O Chico Xavier foi um deles, né? Ele promovia fenômenos fantásticos. Imagina Jesus. Eu acho que o poder que ele tinha, o corpo dele era fantástico. Não tem nem como a gente descrever. Eu acho que nós não temos nem conhecimento assim para descrever, né? O grande problema nosso é porque nós, na realidade, somos materialistas. Nós ainda trazemos uma série de conceitos de séculos e séculos, eu diria até de milênios. E esses conceitos, olha para você ver. Por exemplo, você está aqui na Terra. Então, a gente estuda, por exemplo, André Luiz, sobre uma série de questões. Mas e a aplicação para a nossa vida no cotidiano? Nós temos uma grande dificuldade para aplicar isso. Então, olha para você ver. Se a gente está buscando conhecimento e a gente não está conseguindo aplicar, agora imagina se nós tivéssemos o conhecimento aprofundado, né, de como manipular a matéria. Cara, nós íamos fazer maravilha. O próprio Suntuoso, ele fala que você imagina, por exemplo, no futuro, tipo, você pegar uma pessoa lá dentro do hospital, o médico, ela deita aqui, né? Ele consegue tirar, numa ligação, transferir o órgão dela para um holograma, por exemplo, num sistema tecnológico. Inclusive, ele fala o seguinte, que quando o mundo espiritual vai fazer uma cirurgia, que eles vão recompor um órgão, e que eles usam energia animal para fazer isso, inclusive parte dele é o ectoplasma, que eles vão retirando aquela parte lesada e, ao mesmo tempo, vão recompondo a parte. Por quê? Porque ela não pode ficar simplesmente aberta, né? Então, por exemplo, eu tive um amigo meu que ele viveu na Terra com um fígado ectoplasmático. Comprovadamente. Por quê? Porque ele não tinha um fígado físico. E isso ele foi motivo de estudo lá na UFMG, onde eles abriram ele, quando ele desencarnou, eles abriram ele para eles verem ele por dentro. Não descobriu nada, né? Porque o fígado dele era uma pedra.
E ele vivia. E é impossível uma pessoa viver sem o filho. Daí, a medicina, né, o médico que acompanhou, inclusive o médico que acompanhou dele era um descendente de alemão, e ele tornou-se espírita por causa desse meu amigo. São muitas coisas para a gente aprender. Vamos tentar aprender para a gente tentar aplicar, né, Vicente? É isso aí. É isso aí. Ezequiel tem que nos convidar a aplicar. Mas é isso. Então, acho que podemos parar por hoje. Vou pedir a Gemília fazer oração para nós. Neste momento, Senhor, nós só temos a agradecer. Sabemos o quanto somos amparados neste momento e em todos os outros. Portanto, nosso agradecimento ao conhecimento, ao estudo, que possamos, cada dia, não tentar, porque tentar nós estamos tentando há muito tempo, mas conseguir seguir os seus ensinamentos. Sabemos que está sempre conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, irmãos e irmãs, em aprendizado, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí, gente. Boa noite para todos. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa semana. Obrigado.